Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no item 5. Começamos ontem no item 5. Estamos aqui no meio do primeiro parágrafo. Então vamos ler a primeira metade, mas não vamos comentá-la, já o fizemos ontem. Começamos a partir de hoje na frase que começa por finalmente a experiência deu a conhecer muitas outras variedades. Então começamos aqui o item 5, Kardec nos diz. Estamos falando, não é, de como veio se desenvolvendo primeiro as batidas, depois os espíritos se revelaram, aí passaram para a cestinha, da cestinha passaram para a mão, e aí estamos vendo as coisas acontecerem. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Àquela época, nós vamos ver que a psicografia era a faculdade mediúnica mais interessante de se ter. Por quê? Porque não haviam registros de imagem e som. Imagem veio muito depois, mas nem de som. Então, o melhor registro a fazer era o escrito. Então, daí a psicografia. Depois, já no tempo de Chico, tem até um livro chamado Instruções Psicofônicas. As reuniões mediúnicas eram gravadas com gravador de rolo, aquele gravador que tinha 2 rolos, aquele microfone, não é? Gravador de rolo, era assim que eram gravadas as primeiras reuniões mediúnicas que puderam ser gravadas, foram com este recurso. Só áudio, e mesmo assim aquelas fitas de rolo. Então, já entendemos por que à época a psicografia era realmente a faculdade mediúnica mais recomendada. Continua então Kardec a começarmos hoje então o nosso texto. Item 5, introdução. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica, e vamos ver isso em profundidade na segunda obra do Pentateuco, né, das 5 obras que compõem a doutrina espírita, que é o livro dos médiuns. Então, finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então, fazia-se assim, pegava-se um papel, dobrava-se o papel, colocava-se dentro de uma caixinha. Fazia essa pergunta ao espírito. Pois ia lá, abria-se a caixinha e estava escrita a resposta. Aqui não está escrita porque nós não temos nem pergunta, nem médios de efeitos físicos, nem espírito para responder. Mas então, eles se valiam eles mesmos, eles não vão inventar a tinta. Eles pegavam a tinta de um tinteiro da casa e escreviam a resposta. Essa é a escrita direta, assim também como temos o fenômeno de voz direta, e que não é uma psicofonia,
Simplesmente os espíritos plasmam um aparelho fonador e falam através daquele aparelho fonador. Aparelho fonador nosso, não é? Traqueia, boca, para sair o som. Então é ali que eles fazem isso para poder fazer este fenômeno de efeito físico. Vejamos então a continuação aqui do texto de Kardec. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Interessante isso, não é? Porque antes não havia isto, não havia uma interferência direta do médium. Agora há, é ele que segura o lápis, se ele tiver aquela consciência. Porque, nós vamos ver lá no livro dos médiuns, não é? A psicografia, como a psicofonia, o médium pode tomar consciência do que foi escrito ou dito só depois, não ter consciência na hora que fala ou escreve, pode ter essa consciência do conteúdo na hora que está falando ou escrevendo, ou pode ter essa consciência do conteúdo antes mesmo de escrever. Então, ele recebe a ideia e escreve a ideia. Ele recebe a ideia e fala a ideia. Certo? Então, é a mediunidade inconsciente, a semiconsciente e a consciente. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Estamos lembrando aqui de um livro que o médium Divaldo Pereira Franco, é um caso que ele conta muito, estava recebendo. E ele começou, era uma história lá, e ele começou a se animar com a história. E começou a interferir na história, porque ele tinha lá a ideia de como que a história devia se desenrolar. Então, o que aconteceu? Como ele já tinha, a faculdade mediúnica dele era aquela, não dava para mudar. Os espíritos, fantasticamente inteligentes, deixaram de passar o livro para ele na ordem dos capítulos. Ele estava recebendo o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, aí passou a receber, depois do 3, o 35, o 27, o 30, o 14, e ele perdeu a história, quer dizer, ele já não sabia mais nada que estava acontecendo, estava tudo misturado. Foi uma forma de neutralizar a tentativa, não proposital, mas uma tendência mesmo da pessoa de querer dar um rumo a esse personagem, aquele personagem, quase como se fosse ele o autor, e não era. É difícil, não é? O médium tem que tentar se manter neutro, como um tubo de água, não é? Então, o tubo de água não vai dizer para onde a água vai, ou não vai questionar a fórmula que está na água. O tubo de água vai ser simplesmente o meio através do qual a água passa de um canto para o outro canto, não é? Isso exige muito treino e muita disciplina. E não dá para zerar esta conta na medida em que nós não podemos neutralizar de todo o psiquismo humano. Mas está aí o desafio de não interferir, não é? O mais consciente possível que o médium possa assumir esse esforço de não intervenção, não é? Vejamos. Duas circunstâncias capitais, quer dizer, importantíssimas, que não escapariam a um observador atento, podem resolver a questão.
A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo, como dissemos aqui. Não precisa ser uma pessoa só, podiam ser mais de uma pessoa colocando o dedinho na cesta. Aqui ele não está falando ainda do médium que pega o lápis, ele está falando do momento anterior do uso da cesta. Essa impossibilidade, né, do médium e das pessoas que estão ali com o dedinho na cesta de dar direção ao lápis e escrever o que querem, essa impossibilidade se patenteia, ou seja, se verifica de forma inequívoca, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso, entre elas, uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Esse seria o verdadeiro fenômeno, não a escrita, mas como eles conseguem coordenar para escrever juntos a mesma coisa, só botando os dedinhos na cesta. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Sim, eles não entram em combinação assim, olha, vamos escrever essa resposta. Não, ninguém sabe o que o espírito vai responder, não é? Não é isso? Você concorda? Outro fato não menos singular vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia. Ora, ainda tem essa. A letra muda conforme o espírito se manifesta. Quando vem um espírito X, é uma letra. Quando vem um outro espírito, a letra muda. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade, a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Então, toda vez que ele vem, a letra é aquela. Quando é aquele outro espírito, e todas as vezes que vem aquele outro espírito, a letra é exatamente a mesma. Seria, pois, necessário que o médium se aplicasse a mudar sua própria letra de 20 maneiras diferentes, sobretudo que pudesse lembrar-se da que pertence a esse ou aquele espírito. Vinham alguns espíritos numa mesma noite, mas não se sabia a ordem, né? Qual espírito viria e em que ordem. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes além do alcance intelectual dos médiuns. Ou seja, está se respondendo uma pergunta de física a uma pessoa que é totalmente desconhecedor da matéria, ou de anatomia, ou mesmo de filosofia. Que este, como geralmente sucede, o médium, não tem consciência do que escreve sob a influência do espírito, ou seja, é aquele que só vai saber depois que escreve, como já dissemos antes, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha. Então, esse fenômeno se chama xenoglossia, quando a comunicação vem numa língua outra, que não o idioma falado pelo médium, ou pelas pessoas daquele país. Frequentemente não entende ou não compreende a resposta proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma,
sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Ainda tem essa. Em alguns casos, opa, já deu 15 minutos. Meu Deus. Então, vamos parar aqui, não é? Então, estamos aqui. Vamos, em alguns casos, essas respostas revelam, fica para amanhã. Deixa eu marcar aqui. Então, estamos a 3 parágrafos de terminarmos o item 5 e irmos para o item 6. Rapidez. Muito bom, não é? Muito bem, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus ele nos acompanha e também que nos abençoe a todos. Muita paz.